Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos estar falando um pouco sobre algo que Jesus ensinou aqui e que muitas vezes nós sabemos, mas esquecemos ou não damos tanta importância assim. Mas na verdade é um ensinamento muito profundo da parte do Senhor para conosco, e que nós possamos entender isso no tempo em que nós vivemos. Mateus capítulo 15, começando no primeiro verso. Eu vou ler até o verso 20, então assentados assim como nós estamos, vamos acompanhar essa leitura, acompanhar essa palavra. Depois nós vamos estar lendo ainda outros textos. Esta noite nós vamos estar navegando um pouco pela palavra de Deus. Vamos ler vários textos. E começando então por este de Mateus, do capítulo 15, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Senhor, gratos somos a Ti por podermos Te ouvir. Gratos somos a Ti pela Tua imensa bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Pai, que Tu tens nos dado neste tempo e que necessitamos tanto, Pai, porque são frutos do Espírito. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos guardado na palma da Tua mão e tens nos orientado, nos guiado neste tempo por caminhos eternos, Pai, conforme nós lemos da Tua palavra no Salmo de Davi. Que se porventura, Pai, nós temos errado, nós temos falhado, nós temos nos desviado do caminho verdadeiro, guia-nos novamente pelo caminho certo. E assim nós oramos para que o Teu Espírito Santo com liberdade possa ministrar no nosso coração, Pai, ao começar em mim. Ministra a Tua vontade, o Teu querer. Sonda-nos, Pai, nessa noite, para que nós possamos sair deste lugar não como chegamos, não como entramos, mas sim tocados pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito e renovados, Pai, mais uma vez renovados pela Tua graça, porque nós sabemos, Pai, que Tu tens estado neste lugar, Tu tens estado conosco, Tu te preocupas conosco, Pai, e isso é motivo de louvor e de adoração a Ti. E assim nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, aqui nós podemos ver um texto, e eu já quero abrir um parênteses no início. O pastor não está dizendo que não precisa lavar a mão antes de comer. Fecha parênteses. Porque daqui a um pouco, né? O pastor falou lá que não precisava mais lavar a mão antes de comer.
Depois eu vou explicar o que isso significa. Mas ainda vamos continuar lavando as mãos antes de comer. Amém? Meus queridos, aqui nós podemos ver que fariseus e escribas estavam a todo tempo em torno e rodeando Jesus para poder acusá-lo de alguma coisa. Escribas e fariseus eram, na época, principalmente os fariseus, eles eram a religião oficial de Israel, de Jerusalém. Era o povo que se achava o povo mais santo, o povo mais puro, o povo salvo, o povo que já estava na presença de Deus por ser descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então era um povo que se achava acima, estava em outro nível, em outro patamar espiritual. E eles tinham as suas leis, as leis de Moisés, as leis que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, foram ampliadas pelos fariseus, foram aumentadas pelos fariseus. E essa questão de lavar as mãos foi algo que os fariseus implantaram por conta própria, não está na lei de Deus. O que está na lei de Deus é que o sacerdote precisava se banhar, precisava se purificar, lavar as mãos, lavar os pés, se banhar antes de oferecer o sacrifício, antes de se alimentar de um sacrifício oferecido. O sacerdote, então, ele tinha essa obrigação, porque foi isso que Deus ordenou ao sacerdote. Agora, os fariseus, eles aumentaram essa carga e colocaram esse jugo também sobre o povo. Exigiam que o povo lavasse as mãos antes de comer. E é certo, mas não por um ritualismo, não porque é algo que me vai tornar e me fazer uma pessoa mais santa. Não, é correto porque eu vou estar limpando a minha mão e não vai me deixar mais santo. E é isso que eles estão questionando aqui. Jesus, ele com seus discípulos se reuniam para comer e os fariseus acharam uma vírgula para acusá-lo. E eles perguntam: por que vocês não lavam as mãos antes de comer? Por que nós lavamos as mãos? Por que vocês não lavam as mãos? E Jesus, ele começa a falar ali, quando ele fala sobre aquele texto de honrar pai e mãe, ele começa a trazer a memória daqueles fariseus que eles mudavam a lei segundo bem lhes parecia, para proveito próprio. Então eles mudavam as leis de Deus para tirar proveito. Então, se alguém desonrava o pai e mãe, mas para trazer uma oferta ao templo, isso era válido, porque eles estavam trazendo oferta. Se alguém fizesse algo de errado, maltratava o seu pai e a sua mãe e trouxesse uma oferta, eles aceitavam aquela oferta e perdoavam aquele pai e mãe maltratado, porque eles se beneficiavam com aquilo. E Jesus joga na cara deles: vocês agem, vocês fazem coisas que na verdade são favoráveis a vocês, coisas que dão retorno, proveito para vocês. E depois que Jesus fala sobre isso, ele começa a falar com a multidão que está ali. E ele começa a dizer: prestem atenção a uma coisa. Na verdade, o que contamina realmente o homem não é o que entra pela boca dele, mas é o que sai. Porque o que entra, a comida que a gente come, ela vai para o estômago, ela cumpre a sua função, os nutrientes, as vitaminas, são extraídos desse alimento e depois ele é lançado fora. Então, isso não contamina ninguém. Agora, o que contamina é a boca. O que contamina é o que sai. E o que sai da boca vem do coração. É isso que Jesus está dizendo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Versículo 11. E aí, os discípulos começaram a se aproximar e queriam uma explicação disso. Explica-nos, disse Pedro no versículo 15. E Jesus disse: vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o ventre, depois é lançado para um lugar escuso? Mas o que sai da boca, aquilo que a gente fala, as nossas palavras vêm do coração. E é isso que contamina. É o que a gente fala, é o que sai do nosso coração. É isso que contamina o homem. Aí Jesus segue uma lista. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso contamina o homem.
São essas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos. Isso não contamina, contamina, e Jesus está falando espiritualmente. O que contamina o homem espiritualmente é o que está no coração dele, não uma mão mal lavada antes das refeições. Uma mão mal lavada antes das refeições pode contaminar o nosso corpo, com bactérias, com vírus, coisas que nós estamos muito cientes e vivendo na nossa realidade, no nosso tempo. Mas nós precisamos nos preocupar muito mais, é isso que Jesus está dizendo aqui. Se preocupem muito mais com o que está saindo da boca de vocês, ao invés de se preocupar com o que está entrando. Se preocupem muito mais com o que vocês estão falando por aí, do que comer sem lavar as mãos. E aí, nós começamos a entender algumas coisas. Nós começamos a entender algumas verdades da palavra de Deus. Porque a gente se preocupa tanto, nesse tempo, falei isso agora. A gente se preocupa tanto, lavar as mãos o tempo todo. Agora tem mais um vírus no ar aí, né? Mais um vírus, uma bactéria, sei lá o que é isso, né? Mas que está dando problemas intestinais, gastrointestinais, problemas de vômitos e coisas, né? E a recomendação é essa, lavar as mãos. Lavar as mãos e acabamos, ainda não passamos, estamos numa curva de declínio diante de um vírus mortal, coronavírus, onde a recomendação era, lavem as mãos, lavem as mãos, lavem as mãos. No início, lavem as compras. E nós não fazíamos. Nós não nos lavávamos, nós não nos cuidávamos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Nós cuidamos tanto do exterior, para não ficarmos doentes fisicamente, mas espiritualmente, muitas vezes estamos mortos. Espiritualmente, muitas vezes nós estamos doentes, porque o nosso coração está doente. E não é lavando as mãos que a gente vai curar o coração. Não é lavando as mãos 3 vezes por dia que a gente vai ter um coração curado, sarado. E Jesus diz, é do coração, é o coração que contamina o homem. É o que sai do coração que contamina, porque vem da tua boca, vem do coração, e é isso que contamina. Se nós nos preocupássemos, o tanto quanto nós nos preocupamos em não adoecermos fisicamente, se nós nos preocupássemos na área espiritual, na mesma proporção, nós estaríamos num nível bem à frente do qual nós estamos. Mas olhando para este texto, eu sempre digo isso e falo com muita propriedade, sempre a palavra de Deus me ensina. E aqui a palavra de Deus também me ensina, num contexto palavra. E aí eu me pergunto, e eu creio que essa pergunta também precisa ser feita por cada um de nós. Se Jesus diz que o que contamina o homem é o que está no coração, vem do coração, que de fato espiritualmente contamina o homem, se isso de fato vem do coração, eu preciso me perguntar, o que está dentro do meu coração? O que está dentro de mim? E por isso nós começamos o culto falando de Davi, da ousadia de Davi, de chegar diante de Deus e orar e louvar a Deus, dizendo, Deus, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Olha para dentro de mim, Deus, e me revela o que está dentro do meu coração. E é isso que nós precisamos nessa noite. Pedir para que o Senhor olhe para dentro do nosso coração, para que o Senhor olhe para dentro de nós e nos revele, nos traga à nossa memória aquilo que realmente tem, não aquilo que eu acho que tem, não aquilo que eu penso que tem, mas aquilo que realmente está dentro do meu coração. Porque o texto diz, e Jesus diz, do coração procedem maus desígnios, coisas más, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas que fazíamos, práticas que eram costumeiras ao velho homem. Então nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Paulo escreve isso aos Coríntios. E por tudo se fazer novo, essas práticas antigas, esses pensamentos antigos, essas atitudes antigas não fazem mais parte do novo homem agora. Se ainda estão fazendo parte, é porque o nosso coração ainda não está cheio daquilo que precisa estar. E é sobre isso que eu vou falar. O que precisa estar realmente dentro do meu coração? O que realmente tem lugar? O que precisa ter lugar?
dentro do meu coração, para que ele não se torne, para que ele não permaneça, para que ele não esteja contaminado. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a presença do Espírito Santo. E nós continuamos então a mensagem do domingo passado, quando nós falamos sobre oração e a necessidade de orar. E quando Jesus ensina seus discípulos a orar lá no Evangelho de Lucas, quando ele começa a falar sobre a oração do Pai Nosso, ele começa a falar a respeito de pedir, e de bater, e de buscar. Depois, no final, o texto que nós lemos domingo passado, lá no final, Jesus disse: se vocês que são pessoas más, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, se vocês o pedirem. Então, nós precisamos entender que se nós ainda estamos com um coração cheio de coisas que não agradam a Deus, nós precisamos pedir para que o Senhor coloque em nós o seu Espírito Santo. Isso não é algo que eu posso colocar em vocês. Isso não é algo que a igreja pode colocar. Isso não é algo que é vendido, que é comprado com dinheiro. A presença de Deus no nosso coração precisa ser colocada diante de Deus como um pedido. O Senhor diz: conceda-me o Espírito Santo. O Senhor concederá o Espírito Santo àquele que o pedir. Certamente nós fomos, e eu creio nisso, certamente todos nós fomos selados com o Espírito Santo quando nós entendemos o plano de salvação. E a Bíblia diz isso. Vocês, quando receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vocês foram selados com o Espírito Santo. Mas ser selado não significa ser cheio. Efésios capítulo 6 diz que nós precisamos nos encher. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, não com a contenda e dissolução, contrito, intriga, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Então existe uma necessidade constante de nós nos enchermos. E na oração que Jesus ensina aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, Jesus, ele não diz: peçam ao Pai dinheiro, peçam ao Pai bens, peçam ao Pai saúde, peçam ao Pai prosperidade. Ele diz: peçam o Espírito Santo, que Ele concederá àqueles que pedirem. Porque Jesus sabe e sabia, e Ele é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. E se o Espírito Santo está em nós, Deus habita em nós. E fará com que o nosso coração seja um coração segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo os propósitos de Deus. E nós não vamos estar com o nosso coração contaminado. A presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, é algo indispensável ao nosso coração, se nós queremos ter realmente um coração puro. Se nós queremos ter realmente um coração segundo a vontade de Deus, os propósitos de Deus para com as nossas vidas. E nós nos preocupamos em lavar as mãos. Eu estou usando essa metáfora que Jesus ensinou aqui. E vocês creio que estão todos me entendendo o que eu estou falando. Nós nos preocupamos com coisas tão pequenas quanto lavar as mãos e esquecemos que o principal, o espiritual, está na presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Os fariseus se preocupavam com coisas tão pequenas como lavar as mãos e obedecer à risca toda a lei. E Jesus os chama de hipócritas. Só para vocês terem uma ideia, e eu creio que de repente vocês sabem, mas às vezes a gente esquece porque faz tempo que não lê, o que Jesus pensava a respeito dos escribas e dos fariseus. Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo podem removê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, mas alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra jamais
vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós seja o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Depois, lá no versículo 19, depois vocês leem em casa todo o capítulo. Lá na frente, no versículo 17, 18, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, ou jurar por ele, por tudo que sobre ele está, quem jurar pelo santuário, jura por ele, por o que nele habita, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí ele segue dizendo, assim, contra vós, versículo 31 agora, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes e raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre essa presente geração. Jesus está falando dos fariseus e dos escribas. Jesus está condenando o modo de vida desses homens, que se achavam certos, que se achavam santos, que se achavam superiores, que se achavam maiorais, que se achavam dignos de entrarem no reino dos céus, porque eram descendentes de Abraão. Que nós possamos, meus queridos irmãos, nesta noite, orar como Davi orou. Senhor, olha, sonda meu coração, olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Para que eu possa realmente estar preocupado, para que eu possa realmente valorizar, priorizar aquilo que realmente contamina. E aquilo que contamina e mata a alma, não o corpo. Aquilo que contamina e leva a minha alma para o inferno e não somente o corpo. Que nós possamos entender isso, e a presença do Espírito Santo é a primeira coisa que precisa estar no meu coração. Por quê? Porque Jesus condenou os escribas e os fariseus. Capítulo 23 de Mateus fala todas essas palavras de reprovação que Jesus tinha diante dos fariseus e escribas que se achavam os santos, e que aqui foram questioná-lo a respeito de lavar as mãos. Que nós possamos entender isso. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos ensina claramente a diferença de alguém que está com a presença de Deus através do Espírito Santo e daquele que não está. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, eu vou ler aqui, não precisam, ouçam, vocês estão com a Bíblia aberta, acompanhem. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, ou os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja da Galácia, quando escreve este texto, e diz para que nós precisamos, como igreja, especificamente escrevendo aos Gálatas, mas para nós todos, que nós precisamos ter o entendimento de que existe uma luta dentro de nós. Existe uma luta dentro do nosso coração. Uma luta diária, uma luta constante, uma luta de todos os dias. E a Jordana falou isso. Ela não estava ontem na Feliz. Eu falei isso ontem lá na Feliz. Aquilo que ela ministrou aqui. Palavras de Martim Lutero. Ele achava que o velho homem tinha morrido no dia do batismo. Mas ele ressuscita cada manhã. Ele levanta. E ele luta contra o meu espírito. Todos os dias. E ele quer vencer. E nós precisamos entender essa luta para que ele não vença.
Nós precisamos compreender essa batalha espiritual. Essa batalha não é, e falei isso já várias vezes aqui, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, não é contra vidas, não é entre nós. Essa luta é espiritual. E todas as manhãs o velho homem se levanta com uma disposição enorme de fazer eu errar, de fazer eu pecar, de me afastar de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos de Deus. E se eu não vigiar, ele vence. Se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim, habitando em mim, produzindo e gerando frutos em mim, que é o que diz em Gálatas, o velho homem vence. Ele vence. E nós sabemos que vence. Nós temos que entender que a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar em nós, para que a gente possa vencer essas batalhas. Para que a gente possa, como diz em Gálatas, ser guiados pelo Espírito, viver pelo Espírito. E ele começa no versículo 19, demonstrando novamente como Jesus demonstrou aqui em Mateus 15, aquilo que vem do coração contaminado, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, vem de um coração contaminado, de um coração que não tem a presença de Deus. E olha o que Paulo escreve aos Gálatas. As obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essa. Existe uma ligação, as mesmas coisas. Sem a presença de Deus no nosso coração, só são produzidos frutos carnais. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, aí o versículo 22 de Gálatas 5 nos diz que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio começam a fazer parte da nossa vida. E por fazerem parte da nossa vida agora, o meu coração não está mais contaminado, ele está se descontaminando. E sabe como isso acontece? É quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida e ele começa a tomar conta, ele começa a guiar, ele começa a habitar, ele começa a me encher, porque aí entra uma lei da física, não é? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É uma verdade, não é? Já aprenderam isso? Já? É? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu estou aqui. E ninguém pode estar onde eu estou. Pode estar do meu lado, mas não onde eu estou. No nosso coração. Se há a presença do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, as obras da carne não têm mais lugar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se o Espírito Santo de Deus está em mim, as obras da carne vão perder espaço. E muitas vezes nós pensamos assim, e nós queremos que seja assim, mas às vezes não é assim. Eu digo isso por experiência. A gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. A gente quer que as coisas aconteçam assim, puf, entrou o Espírito Santo, saiu a obra da carne, agora é branco no preto, mudou, da água para o vinho. Não. Pensem assim comigo. Isto acontece da seguinte maneira. Imaginem um copo, uma jarra, um balde, cheio de água suja. E essa água suja, ela não quer sair dali. Ela não tem vontade de sair dali. E eu não consigo despejar essa água suja dali. Ela está ali dentro. A única forma dela sair dali é quando eu colocar água limpa. E aquele balde vai transbordar. E a sujeira vai sair. E o balde vai se encher e vai continuar cheio. Mas agora não mais de água suja, mas de água limpa. Então houve uma mudança do conteúdo daquele balde. Aquela água suja, barrenta, contaminada, não está mais lá. Porque eu coloquei no balde água limpa. E essa água tirou a suja. E da mesma forma acontece o contrário. Eu posso estar na presença de Deus, eu posso estar firme com Deus, eu posso estar cheio do Espírito Santo, mas se eu não continuar abastecendo o meu balde com água limpa e começar a colocar água suja, as coisas vão mudando de uma maneira muito devagar. Mas quando eu me dou por conta,
novamente meu balde está sujo. Novamente o meu balde está todo contaminado. E eu falo de balde quando eu falo da minha vida. A minha vida, toda suja, toda errada, toda contaminada. E nós queremos que as coisas aconteçam de virar o balde e colocar de pé e está tudo resolvido. Vamos encher de água limpa. Não, não funciona assim. Nós precisamos buscar a presença de Deus através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos limpando, o Espírito Santo vai nos purificando, o Espírito Santo vai tirando de nós toda a sujeira, toda a imperfeição, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que é obra da carne. E eu vou me enchendo com o novo de Deus, eu vou me enchendo com a água limpa de Deus, eu vou me enchendo com a presença de Deus. Isso me tornará uma nova criatura, isso fará de mim uma nova pessoa, com novas atitudes, com novos pensamentos, com uma nova visão de vida, com uma nova perspectiva de vida. Mas isso eu preciso querer, eu preciso decidir com que água eu quero encher o meu balde, com que água eu quero que esteja no meu balde. E quando ele estiver limpo, eu preciso decidir todos os dias, todas as manhãs, eu quero enchê-lo com a presença de Deus. Eu não quero me contaminar com o mundo, eu não quero que a água suja entre no meu balde, mas eu quero que a presença de Deus, através do Espírito Santo, continue enchendo a minha vida, enchendo a minha casa, enchendo a minha família, para que eu possa viver uma vida digna, segundo a vontade, segundo o querer de Deus. E é isso que importa, não lavar as mãos antes de comer. Nós possamos entender isso, meus queridos. Seguindo o nosso raciocínio, para não entrarmos em muito mais delongas, o assunto é amplo. Uma outra coisa que precisa estar no meu coração, além do Espírito Santo, que é indispensável, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, mas ele não é o único. O que precisa estar no meu coração também, para que o meu coração possa ser um coração segundo a vontade de Deus, é a sementinha da fé. Falamos disso alguns dias atrás. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Então, se eu quero ter um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, eu preciso, além do Espírito Santo, que é a primeira coisa, que vai me purificar, que vai me limpar, que vai me tornar uma pessoa segundo os propósitos de Deus, uma nova criatura, eu também preciso ter fé. A fé precisa fazer parte da minha vida. E aí nós podemos ver que nós precisamos de fé para crer nessa palavra. Nós precisamos de fé para viver conforme nos ensina essa palavra. Nós precisamos de fé para confiar num Deus que não enxergamos, num Deus que não apalpamos. Por isso que as pessoas têm uma certa facilidade em adorar deuses esculpidos por mãos humanas. Porque eles conseguem apalpar, eles conseguem segurar, eles conseguem carregar, eles conseguem ver, mas nós adoramos aquilo que nós não vemos. Nós adoramos pela fé. E o salmista novamente me diz no Salmo 37 algo muito interessante a respeito de fé, que nós muitas vezes não relacionamos com a fé, mas é algo muito tremendo. Salmo 37, versículos 5 em diante diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Só leva a um coração contaminado. Aonde a fé entra nisso? O salmista diz: entrega, confia, descansa e espera em Deus. E isso é fé. Isso é pela fé. Ninguém consegue entregar um problema nas mãos de Deus se não crê que Ele pode resolver. Ninguém consegue entregar algo nas mãos de Deus que Ele não consegue solucionar, que Ele não consegue resolver um problema, uma enfermidade, uma luta, seja lá o que for. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando, continua ministrando no nosso coração nessa noite e trazendo à nossa memória aquilo que muitas vezes nós precisamos entregar nas mãos de Deus pela fé, crendo que Deus vai resolver, que Deus vai agir. E para que isso aconteça, eu preciso de fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, o coração me leva a praticar o mal. O texto dos Salmos diz isso. Entrega, confia, descansa. Como é difícil descansar. Como é difícil a gente descansar. Por quê? Porque o problema ainda está ali. A situação difícil ainda está ali. A luta ainda está ali. A enfermidade ainda está ali, o problema ainda está ali. Como eu vou descansar? Mas eu só vou conseguir descansar a partir do momento em que eu crer no Deus que eu sirvo. Eu crer no Deus que está comigo. Entrega, confia, descansa e espera. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Espera pelo Senhor. E aí, versículo 8 em diante diz, se eu não conseguir, ele me dá esse entendimento, se eu não conseguir entregar, confiar, descansar e esperar em Deus, eu vou ficar irado, eu vou ficar bravo, chateado, angustiado. Ele diz, deixa a ira, deixa essa brabeza, abandona essa fúria, não te enfades, pois isso só leva a praticar do mal, isso só nos leva a praticar coisas ruins, coisas que contaminam o homem. E nós estamos falando daquilo que precisa estar no nosso coração para que nosso coração não seja um coração contaminado. Então, meus queridos, a presença de fé no nosso coração vale mais do que lavar as mãos antes de comer. Porque lavar as mãos antes de comer nos livrará de uma dor de barriga. Mas a fé nos levará a crer num Deus sobrenatural. Nos levará a entregar algo a um Deus que nós não enxergamos, mas temos a certeza que Ele existe. A confiar nesse Deus, a descansar e a esperar nele. Amém, queridos? E para concluir, eu quero dizer que tem mais uma coisa importante que precisa estar no meu coração. Muito importante. A disposição para perdoar e para viver em comunhão. Isso é muito importante. Assim como o Espírito Santo, assim como a fé e assim como nós precisamos aprender a perdoar e a viver como um corpo. Aqui, quando Jesus ensina, e falamos disso, e vamos para Mateus 6, quando Jesus ensina seus discípulos a orar, capítulo 6 de Mateus, versículo 12 em diante, já na parte final da oração do Pai Nosso, Jesus ensina assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Terminou o ensino, da oração do Pai Nosso, e aí Jesus, no versículo 14 e 15, ele explica algo além. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui o que eu aprendo, o que eu vejo? O ensino de Jesus, ensinando os discípulos a orar. Ele, depois de ensinar a oração, ele explica a parte do perdão. Ele podia ter explicado sobre o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o que significa isso. Ele poderia ter explicado, venha o teu reino, o que significa isso. Ele poderia ter explicado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não explica essas partes, ele explica o perdão. Porque é tão importante, porque o perdão, meus queridos, está relacionado, ligado e entrelaçado com o nosso perdão. O Senhor somente nos perdoará se nós perdoamos. E Ele nos ensina a orar assim. Todos os dias, Ele nos ensina e nos lembra isso. Quando nós oramos, nós precisamos lembrar de perdoar. E não vou entrar nisso, vocês sabem disso. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser recitada, mas para se entender o que ela ensina. E ela ensina a necessidade de nós perdoarmos todos os dias, assim como fomos perdoados pelo Senhor. Porque se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. E isso é explicado pelo Senhor Jesus para os seus discípulos. Meus queridos, que nós possamos entender isso, compreender isso, que para que o nosso coração seja um coração puro diante do Senhor, para que o nosso coração seja um coração agradável a Deus, Ele precisa ter perdão. Nós precisamos ter no nosso coração disposição para perdoar.
disposição para liberar perdão. Jesus ensina isso em Mateus 18, 23 ao 35, quando um rei decide colocar em ordem a sua casa, e aí vem aquele servo que devia uma fortuna impagável, e aí aquele rei então ouve aquele clamor de misericórdia daquele servo, e ele perdoa aquela dívida. E aquele servo tinha um conservo que lhe devia também alguns denários, e ele então pega aquele conservo e bate e bota na prisão, e até que lhe fosse paga aquela dívida. E aqui os homens viram aquilo e viram como ele reagiu com aquele conservo, e ele vai e fala para o rei: olha, aquele camarada que você perdoou lá, aquela dívida impagável, ele tinha um servo que devia para ele alguns denários, ele colocou, ele espancou, prendeu, até que fosse pago. E aí aquele rei manda chamar aquele homem e diz: agora você vai ser preso e você vai ser torturado até você me pagar, porque você foi perdoado, mas não liberou o perdão. Aí Jesus ensina nessa parábola que quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão, nós somos torturados. O Senhor dá liberdade para os verdugos, algumas traduções falam em verdugos, os torturadores, nos torturarem espiritualmente. A gente não tem paz, a gente não consegue descansar, a gente não consegue confiar, a gente não consegue crer. Por quê? Porque nós somos espiritualmente torturados todos os dias, porque nós não conseguimos perdoar. E o perdão precisa fazer parte da nossa vida. O perdão precisa estar em nós. Aí nós começamos a entender que precisa haver um discernimento. Além de perdão, precisa haver um discernimento de que nós somos um corpo. Nós fizemos parte de um corpo. E hoje em dia, isso está defasado, isso está em crise. Isso está em crise. Por que isso está em crise? Porque na minha mente, preste atenção nisso, na minha mente, eu acho que eu não preciso mais perdoar para estar ligado a um corpo. Na minha mente, eu penso que se alguém me feriu aqui, se alguém me magoou aqui, se alguém me maltratou aqui, tem uma porta aberta ali. E eu simplesmente pego as minhas coisas e porta da rua, serventia da casa, aqui eu não ponho mais os meus pés. Mas eu saí sem perdoar, sem consertar, sem arrumar minha vida com Deus, achando que estou no corpo, achando que agora eu faço parte do corpo onde quer que eu esteja. E óbvio, a igreja que vai para o céu não tem placa. Mas eu preciso aprender a perdoar para ir para o céu. A maior enganação que existe hoje é nos fazer nos sentirmos bem, é fazer com que o inimigo faz com que a gente se sinta acomodado, e a gente não é confrontado com a palavra como a gente deveria ser, para que a gente realmente entenda o que precisa estar no meu coração para herdar a vida eterna. Esse é um grande mal da nossa atualidade. A gente não quer se humilhar para pedir perdão, a gente não quer consertar as coisas, a gente não quer reconhecer o erro, e quando as coisas não estão bem, adeus, eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir a minha vida, é eu e Deus. Mas a Bíblia diz, todos os meses nós falamos nisso, todos os meses, quando nós celebramos a ceia, todos os meses, a gente fala a respeito disso. Que nós temos que entender, compreender e nos examinar e discernir o corpo. De modo, 1 Coríntios 11, 23, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do pão e do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. E aqui que está o equívoco. Muitas pessoas pensam que esse discernir o corpo é saber que aquele pão representa o corpo de Cristo. Muitas pessoas pensam assim, que esse texto significa isso.
Este pão que ali está, quando a gente ceia, estou apontando para cá porque essa é a mesa da ceia, não tem nada aí hoje. Esse pãozinho que a gente parte e nós compartilhamos é o corpo de Cristo. Amém? Mas não é sobre esse discernimento que esse texto fala. Não é saber que este pão representa o corpo de Cristo. É saber que nós somos o corpo de Cristo, não este pão. Eu sou parte desse corpo, você é parte desse corpo, e nós temos que ter discernimento disso. Nós temos que entender que nós não somos igreja sozinhos, nós temos que entender que nós não podemos andar sozinhos, não podemos viver sozinhos, nós fizemos parte de um corpo, nós temos que ter discernimento disso. E nós perdoar uns aos outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de si, vê como você está neste corpo, vê como você está ligado neste corpo, vê como você está cooperando com este corpo. Coríntios, o Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que nós somos cooperadores, nós não somos espectadores. Nós não somos meros espectadores que viemos assistir um culto. Nós somos ensinados errado, a gente não vem assistir um culto, a gente vem prestar um culto a Deus. E quando a gente vem e sai da nossa casa com a intenção de assistir um culto, qualquer coisa, eu vou estar olhando somente para as coisas que acontecem neste culto, porque eu vim assisti-lo. E se tem alguma coisa que não é como eu quero que seja, eu vou sair magoado, triste, chateado. Hoje o culto não foi bom. Hoje o pastor falou uma bobagem, hoje a irmã não me cumprimentou, hoje os microfones fizeram no início do culto. Hoje não estava legal o culto, porque eu vim assistir o culto. Mas quando eu venho prestar um culto, eu venho com o coração quebrantado diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, pobre, pecador, miserável homem que sou, mas eu vim te adorar, porque só tu podes mudar a minha vida. Porque só tu podes transformar aquilo que eu não consigo transformar. Porque só tu podes mudar a minha situação. Porque eu não posso, porque eu sou um homem miserável pecador. Senhor, eu preciso de ti. Quando nós viemos prestar um culto, a gente não fica examinando, olhando para os problemas, para os defeitos, para as coisas que não deram certo. Quando a gente vem prestar um culto, a gente vem se prostrar diante do nosso Rei. Quando a gente vem prestar um culto, a gente tem discernimento de corpo. Quando a gente vem prestar um culto, a gente sabe o nosso lugar neste corpo, nesta igreja. E aqui nós vamos dar o nosso melhor. Aqui nós vamos fazer o nosso melhor, porque nós cooperamos com o corpo. Nós somos cooperadores deste corpo. E aí nós vamos ter discernimento. Aí nós vamos cumprir com o que a palavra diz, que todos os meses a gente fala. Fala da boca para fora, fala recitado, fala decorado. Nós precisamos aprender a discernir o corpo. E se nós não discernimos o corpo, Paulo é claro, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Por isso que nós estamos fracos espiritualmente. Por isso que nós estamos muitas vezes doentes, mortos, dormindo espiritualmente. Porque a gente não discerne o corpo. A gente é só mais um no meio da multidão. A gente vem assistir um culto. Não, nós temos que aprender que nós viemos prestar um culto. Nós viemos dar o nosso culto a Deus, prestar a nossa adoração a Ele, e somente assim, nós vamos ter um coração transformado, um coração puro, um coração disposto a obedecer. E é isso que Davi queria, quando ele ora e quando ele pede: Senhor, sonda-me, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele sentia que algo não estava bem. Davi sentia que algo precisava mudar, que tinha que melhorar, algo que não estava conforme a vontade de Deus. E ele disse: Senhor, eu não consigo entender por mim mesmo, mas me revela, me mostra aquilo que eu preciso fazer para que eu possa andar nos teus caminhos. E que nessa noite nós possamos sair deste lugar, por esta porta, tendo essa certeza no nosso coração: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, me mostra o que eu preciso mudar. Vamos nos colocar de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem. Que na verdade não é a falta de lavar as mãos que contamina o homem, mas aquilo que está dentro do nosso coração que contamina. Não são práticas, não são hábitos, mas é aquilo que está dentro do meu coração
é aquilo que importa. É isso que Jesus está dizendo nesse ensino. O que importa não são as aparências. O que importa não são aquelas atitudes repetitivas, cotidianas. O que importa não é lavar as mãos antes de comer. O que importa não é vir na igreja. O que importa não é estar no culto todos os domingos como um ritual. Lavar as mãos antes de comer era um ritual. Muitas vezes estar no culto nos domingos à noite se torna um ritual. Não é isso que importa. O que importa é o que está dentro do teu coração. É isso que importa. Nós possamos pedir que o Senhor nos sonde nessa noite. Nós possamos pedir que o Senhor venha nos revelar, que o Senhor venha nos mostrar aquilo que realmente Ele quer, aquilo que Ele deseja de nós. Que a presença do Espírito Santo possa ser uma presença viva e verdadeira na nossa vida. Que a nossa fé possa chegar ao ponto de nós conseguirmos entregar, confiar e esperar em Deus. E além de tudo ainda descansar nele. E que nós possamos ter no nosso coração esse desejo de perdoar, de liberar perdão. Esse desejo de entendermos e termos esse discernimento de que nós somos um corpo, fizemos parte desse corpo. E nós somos chamados para cooperarmos com esse corpo. Feche os seus olhos enquanto nós louvamos a Deus e reflita sobre o que o Espírito Santo tem falado contigo.